O lockdown para tentar frear a Covid-19 em Ribeirão Preto não será prorrogado. As medidas terminam amanhã e na segunda voltam as regras de fase emergencial, com abertura de supermercados, bancos, indústrias e transporte coletivo. Durante a semana, o decreto foi alvo de decisões em defesa do direito de ir e vir. Um habeas corpus garantiu a esse morador de Ribeirão Preto o direito à livre circulação pelas ruas da cidade, mesmo nos casos não previstos pelo decreto. Daniel contestou as medidas de restrições adotadas pelo município por entender que limitar a locomoção de pessoas é inconstitucional. As regras de confinamento fecham, inclusive, supermercados, padarias, açougues e hortifrutis, até então considerados essenciais na fase emergencial do Plano São Paulo. O transporte público também não é autorizado. Só podem funcionar, de acordo com a Prefeitura, serviços considerados emergenciais, como os de saúde. A administração deve seguir os ditames legais. Ela não pode extrapolar os poderes que a legislação lhe confere. Muito menos um prefeito municipal ou um governador do estado, ou mesmo o presidente da República, fora de suas competências, não pode decretar, como alguns dizem, uma canetada, o que o cidadão tem ou não tem direito. Então, eu entendo que, do meu ponto de vista, sob a minha ótica, não somente o direito de ir e vir, ele vem sendo violado, mas também o direito ao trabalho e até mesmo a reunião. É bom deixar claro que eu não incentivo a aglomeração, eu não incentivo a reunião. O habeas corpus ao advogado foi concedido na última quarta-feira pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No despacho, o desembargador Jefferson Moreira de Carvalho, da 9ª Câmara de Direito Público, argumentou que o governo municipal desrespeitou o direito constitucional à liberdade. Em outras decisões que garantiram o direito de um advogado ir trabalhar em seu escritório e liberaram um comerciante preso por abrir uma loja, a Justiça de Ribeirão Preto também entendeu que o município feriu a Constituição Federal, ao permitir, apenas para casos excepcionais, a circulação de pessoas, na ausência de uma decretação de estado de sítio ou de defesa. A gente precisa lembrar que o país é regido por uma Constituição. O que tem nessa Constituição? Direitos e garantias fundamentais do cidadão e a forma de organização do Estado. Não há nenhum caminho seguro fora do ordenamento jurídico, fora da Constituição. Então, o lockdown, que o pessoal tem chamado com um termo em inglês bonito, né? Na prática, ele nada mais é do que o estado de sítio. E o estado de sítio previsto na Constituição, ele só pode ser decretado pelo presidente da República com autorização do Congresso Nacional. Nenhuma outra hipótese é prevista em nossa Constituição. Ou seja, qualquer medida de lockdown que não for tomada dessa forma, ela é inconstitucional. No entanto, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o recurso do morador, decretando plena eficácia do confinamento. As regras do lockdown duram somente até amanhã. Todas as liminares que até agora surgiram, pelo menos que eu tenho informação, elas foram suspendidas pela instância superior, seja o Tribunal de Justiça ou seja pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o presidente Luiz Fux deu uma decisão garantindo a constitucionalidade do Decreto 50 da cidade de Ribeirão Preto e, portanto, suspendendo uma medida liminar obtida por um advogado da nossa cidade. Então, nenhuma contestação, total segurança jurídica, o que garante que nós trabalhamos no limite da lei, respeitando aquilo que tem que ser respeitado enquanto gestores da nossa cidade. Volta a valer na segunda-feira o que já estava determinado pela Prefeitura no Decreto Municipal número 49, aos moldes da fase emergencial do Plano São Paulo, até 30 de março. Ximene Osório para o Jornal da Clube. E a gente segue falando sobre esse assunto com a macro-região integrada em tempo real. Hoje com um time de advogados. Em Ribeirão, Ademar Padrão. Em Cajuru, Otton Castrecchini. Em Orlândia, Vinícius Bugalho. Eu começo aqui por Ribeirão Preto com Ademar Padrão. Ademar, nós temos uma tarefa hoje dificílima, que é botar uma ordem em todas essas novidades que aconteceram durante a semana, né? Todas relacionadas ao lockdown.
É óbvio que a Prefeitura recorreu de tudo que foi possível, né? Mas nada é definitivo até o momento, não é, Ademar? Boa tarde, Felipe, a todos que assistem ao Jornal da Clube. De fato, não é definitivo. E, na verdade, Felipe, e todos que estão assistindo, ele vai terminar, as decisões terminam, inclusive, amanhã. Porque, com o decreto já tendo atingido o prazo estipulado dos 5 dias, a partir da segunda-feira não há mais razão, inclusive jurídica, de discutir o que aconteceu. Parece um absurdo e realmente é, porque estamos vivendo no Brasil, infelizmente, um estado de exceção de direito que não acontece desde a monarquia, não é desde o regime militar, não, é desde a monarquia, porque nunca no Brasil aconteceu de um ente local, no caso municipal, prefeito, ter um poder que a Constituição deixa muito claro que somente pode acontecer mediante ato do presidente da República e do Congresso Nacional. Então, hoje, não precisamos de presidente da República, não precisamos de Congresso Nacional, nem de governador de Estado e nem de Assembleia Legislativa, porque, na verdade, o decreto do prefeito, alinhado àquilo que foi decidido em medida liminar pelo Supremo Tribunal Federal, não foi julgado, inclusive, pelo Pleno do Supremo, mas da forma que está, não precisamos mais do sistema jurídico e o sistema legislativo. Basta o prefeito fazer o que ele entender que é correto, ele pede e depois o Supremo Tribunal, na linha que foi entendida agora, vai manter. Eu só abro aqui um parênteses de uma questão para quem está assistindo. Aqui ninguém aqui é a favor da morte, ninguém aqui é a favor do caos nos hospitais. Não é isso que acontece. O que está acontecendo é um paradoxo colocado por grupos políticos de um lado e de outro, e a população está no meio dessa situação, sofrendo com crueldades, inclusive situações absurdas, determinadas em cima da hora, como foi esse lockdown em Ribeirão Preto. Poderia até ter dado certo, mas não da forma que foi colocado. Então, esse paradoxo, na verdade, ele usa a doença como pretexto e o direito como cabresto no Brasil. Infelizmente, isso está proliferando numa velocidade muito rápida, muito grande, e os direitos que aqui nós falamos, eu e os colegas, até que me permitam dizer, somos homens livres, nós temos aqui nenhuma pretensão messiânica, nós estamos livres aqui das pretensões político-partidárias. O que queremos fazer é orientar a população no sentido do que ela deve fazer neste momento, que é transitório, e daqui para frente o que vai acontecer. Eu gostaria de falar agora com o Otton, que está em Cajuru. Otton, as decisões foram muito bem fundamentadas, né? Nós estamos falando de dados científicos, registros científicos citados pelos juízes para basear o direito de ir e vir. Essas decisões dão uma outra perspectiva sobre o lockdown? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Certamente as decisões foram bem fundamentadas, não só no que elas mencionaram quanto ao mérito dessas medidas, mas também quanto à fundamentação jurídica propriamente dita. Eu gostaria de explorar um pouco desses pontos, até para a população entender qual é o contexto jurídico em torno de toda essa situação. A base de tudo é o princípio da legalidade na Constituição Federal. Ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Agora, prefeitos e governadores, quando vão tomar alguma medida por decreto, eles precisam embasar numa lei. E qual é a lei existente no Brasil referente à pandemia, chamada Lei Nacional da Pandemia? É a Lei número 13.979. E ela determina quais são as medidas que podem ser adotadas pelas autoridades no limite de suas competências. As medidas são quarentena e isolamento. E a própria lei da pandemia traz a definição de quarentena e isolamento, que é uma definição incorporando o que está disposto no Regulamento Sanitário Internacional da OMS. E a definição é muito clara. Tanto quarentena quanto isolamento se referem à separação de pessoas doentes ou contaminadas, né? O isolamento é a separação de pessoas doentes ou contaminadas, e a quarentena é a restrição de atividades ou a separação de pessoas doentes ou contaminadas. Isso significa que a lei vigente no Brasil, referente à pandemia, não traz nenhuma autorização legislativa para que gestores públicos, por decreto,
façam determinações genéricas, incondicionadas, no sentido de se vedar direito fundamental de locomoção, de ir e vir, ou até mesmo o absoluto exercício da atividade econômica. Nós temos uma outra lei também nesse sentido, a Lei da Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica, que também deve ser ressaltada nesse caso, porque é um outro direito fundamental que tem sido desrespeitado por decreto. O que a gente deve concluir, então, é que a autonomia conferida a prefeitos e governadores para a tomada de medidas restritivas e também para a gestão do sistema de saúde, ela não é absoluta, não é uma soberania, não é um absolutismo. Essa autonomia deve seguir os ditames da Constituição e da lei. E assim, o que existe vigente hoje no Brasil não faculta aos gestores públicos a tomada de decisão que atinja a todos e vede completamente o exercício de direitos fundamentais. A própria lei da pandemia, inclusive, determina que as medidas devem resguardar o abastecimento de produtos e o funcionamento de serviços públicos. Tudo isso deve ser considerado por um prefeito, por um governador, durante a tomada da decisão. Isso que tem que ficar muito claro para a população. Se essa mensagem chegar à população, se essa informação chegar, nós já estaremos prestando um grande serviço para a população, porque é importante que a população se conscientize dos seus direitos, de quais são os limites da autoridade. Nada é absoluto sob a vigência do Estado de Direito e sob a vigência da Constituição Federal. Eu gostaria de falar agora com o Vinícius Bugalho, que está lá na minha querida Orlândia. Vinícius, é óbvio que todas essas decisões sofreram recursos e elas foram reformuladas. Mas nós podemos dizer que, de certa forma, elas furaram uma bolha, né? A partir de agora, com essas decisões correndo o Brasil todo cidadão pode olhar de uma nova forma para esse tipo de autoritarismo? Boa tarde, professor Felipe, a quem eu muito admiro e pela brilhante estreia no dia de hoje. Boa tarde, professor Padrão, querido doutor Ademar, que muito nos ensina sempre pela racionalidade e pela previsão do futuro jurídico. Doutor Otton, jovem advogado aí que tem se destacado no ambiente jurídico pela clareza de suas ideias. Querido amigo professor Felipe, eu vejo diante de todo esse contexto de que Ribeirão Preto está fazendo história. Falando ontem com amigos de São Paulo e de Brasília, inclusive do Instituto Constitucionalista famoso lá, eles falaram que Ribeirão abriu a discussão, mesmo porque ontem, no momento em que o ministro Fux, na suspensão de liminar número 1432, ele suspende a decisão do TJSP, ele simplesmente pontua de forma genérica, com base até na Lei Federal 8.437 de 1992, que admite esse tipo de discussão rápida, sem entrar no mérito da questão. Então, o ministro Fux, ele acatou que seria, em tese, passível de constitucionalidade o exercício dessa faculdade pelo prefeito. Exercício. Mas também, por outro lado, querido amigo Felipe, da nossa querida Salles Oliveira, eu sinto o seguinte, de que ribeirão pretanos, eles viram que o direito pode ser exercido. Mesmo porque, no julgamento do mandado de segurança coletivo de ontem, a respeitável desembargadora Cristina Zucchi, num despacho que eu acho histórico, tal qual o despacho do habeas corpus aí do advogado, do caso do advogado, ela disse o seguinte: do ato administrativo, ora impugnado, não há indicação técnica ou científica que demonstre a eficácia de tal restrição, que é a chamada restrição à entrega de comida, essas coisas, o take-out, para o combate à pandemia. Não foi nem mesmo apresentado qualquer fundamento que justificasse tal decisão por parte da administração pública. Ou seja, nesse mandato de segurança coletiva impetrado pela Abracel, que é a Ação Brasileira aí de Bares e Restaurantes, seccional de São Paulo, a respeitável desembargadora já desvendou, talvez, aí o que está escamoteando, está oculto nesse decreto. Obviamente que nem, igual disse o doutor Ademar Padrão, eu sou favorável ao direito à vida e ao artigo 5º da Constituição. O que eu não sou favorável, e eu acredito que grande parte dos juristas brasileiros, é restrição de direito e garantia fundamental do artigo 5º, que é o direito de ir e vir, por decreto.
Não passou nenhuma lei pela Câmara Municipal de Ribeirão Preto para discorrer sobre os limites do que pode e o que não pode abrir, como foi em Bauru e outros municípios. Então está faltando discussão democrática, nós temos enfrentado aí uma crise histórica no tratamento da Constituição, porque estão havendo interpretações, a meu ver, um pouco distantes do que prevê a Lei 13.979, que é a lei da pandemia, e me preocupa que num momento democrático como esse, direitos e garantias individuais estejam sendo tratados por decreto e não por lei. E o local próprio para debater essa lei é a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, que, a meu ver, com todo respeito a seus líderes integrantes, está muito em silêncio e não está, talvez, dialogando melhor com o comércio e com a população. Mesmo porque nós vemos aí que há iniciativas mais inteligentes do que o fechamento pura e simplesmente. Estive recentemente em Santa Maria, Rio Grande do Sul, lá por motivos particulares, e eu vi ali que há uma racionalidade no tratamento para com o comércio do prefeito para com os comerciantes e empresários. Me preocupa a atual quadra democrática do país, essa interpretação um pouco distante do que disse o Constituinte de 1988. Está faltando mais diálogo e impor direito e garantia individual ou restringi-lo por decreto não é caminho, e a história já disse o contrário em tempos atrás na Constituição de Weimar. Eu volto aqui para a nossa redação, onde está o advogado Ademar Padrão. Ademar, tanto em Araraquara quanto em Ribeirão Preto, o lockdown adotou medidas que assustaram muitas pessoas, porque se fechou supermercados e se tirou o transporte público das ruas. Nós corremos o risco de ficar desabastecidos e corremos o risco de ficar sem o profissional da linha de frente dentro dos hospitais, porque muitos deles só podem se locomover por meio do ônibus. Tem algum critério para isso? Felipe, como eu disse na primeira parte, poderia até ter funcionado de uma melhor forma se fosse realmente programado. E não é uma programação de um mês, embora, lembramos, tivemos um ano para se preparar, porque o mundo estava indicando as situações de segunda onda, conforme é falado com esse termo, e ninguém fez absolutamente nada. Respondendo à tua pergunta, mas explicando, o que aconteceu foi que o sistema político do qual nós somos obrigatoriamente vinculados, porque a vida em sociedade é regida por uma administração das nossas coisas, da nossa segurança, da nossa vida e da nossa propriedade. Então, esse corpo político, na verdade, ele não fez. Não fazendo o planejamento anterior, chegaríamos numa situação difícil nesse momento e isso era esperado. Então, assim, a própria organização jurídica dos termos que são colocados nessas discussões, elas se conflitam, elas se contradizem. Então, o resultado prático para o cidadão, qual que é? O cidadão, ele quer ter a vida dele preservada, ele quer poder trabalhar e ele precisa se alimentar, porque também se ele não se alimenta, ele fica doente, ficando doente, ele também pega o Covid. É uma lógica, né? Todos percebem isso. Só que a estrutura do Estado não suportava e não foi preparada no momento certo para poder suportar. O que aconteceu foi que a disputa política trouxe para os municípios a possibilidade do município assumir toda essa gerência. O município recebeu dinheiro do governo federal, ele acabou não aplicando no momento, no tempo certo e da forma correta, porque ele não fez um planejamento que poderia acontecer e isso era previsível. Então chegamos nesse momento agora. E esse desconforto, veja, como você disse, atinge o próprio profissional da saúde, que na véspera do lockdown não estava trabalhando, não teve nem como sair para fazer as suas compras, enfim. Então, quer dizer assim, é uma desorganização. Agora, o grande problema do reflexo jurídico, Felipe, é que as pessoas, eu oriento que elas pensem dessa forma, é separar o momento do Brasil político agora da doença. Quem puder ficar em casa, quem puder fazer a restrição pessoal, que faça. Quem não puder, infelizmente, tenta falar com seu vereador, com a organização política da cidade para poder manter. E na questão do direito, realmente nós vamos ter que agir individualmente se isso continuar. O que está acontecendo, repito, é uma dicotomia que não poderia acontecer. E vamos assistir essa semana situações até hoje não vistas no Brasil. A preparação é individual, mas a possibilidade de sair dela, dos problemas, é coletivo e vai dar certo se Deus quiser. Otton, eu queria perguntar para você o seguinte: enquanto a gente vive essa guerra de liminares aqui embaixo, lá no alto está acontecendo uma situação que essa sim vai repercutir no Brasil todo. A Presidência da República ingressou no STF contra o toque de recolher que foi decretado por muitos estados.
Fala um pouco para a gente o que pode vir dessa discussão jurídica. Olha, Felipe, é justamente isso. O presidente da República, na última quinta-feira, ingressou em juízo, ele ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade sobre esses decretos estaduais que vêm tomando as medidas que nós mencionamos há pouco, que exorbitam aqueles comandos legais da lei da pandemia, a Lei 13.979. O que o presidente argumenta nessa ação direta de inconstitucionalidade, quanto ao toque de recolher, por exemplo, é que o toque de recolher, na prática, é uma medida de aplicação e abrangência geral, incondicionada, que atinja toda a população. Ou seja, se uma pessoa colocar o pé na rua, ela estaria sujeita a um tipo de sanção, ou até mesmo um constrangimento policial, porque poderia vir a ser caracterizado um crime de infração de medida sanitária. E o que o presidente argumenta nessa ação direta de inconstitucionalidade é justamente que a Lei 13.979 não faculta medidas que sejam de aplicação ampla, geral, restrita e genérica. Pensemos no seguinte, até mesmo na questão da proporcionalidade desse tipo de ordem. Se uma pessoa sair para fazer um exercício físico, sair para fazer uma caminhada, ela estaria realmente cometendo uma infração de medida sanitária, ela estaria cometendo um crime, ela precisa passar por um tratamento de uso de força policial, porque todos esses decretos estaduais, nesse sentido, estão criando riscos. E não só na questão do direito de locomoção, como também no exercício de atividades econômicas. Pensamos no seguinte, essas vedações de circulação que proíbem também o exercício de atividade econômica, elas prejudicam a subsistência pessoal de indivíduos e de suas famílias e também acabam trazendo outras consequências adicionais a esse cenário de saúde pública que já está muito difícil no Brasil. Daí fica o questionamento. Esse tipo de medida é adequada para se resolver o problema? Ela não cria outros problemas, inclusive para a saúde pública? Caso você determine que toda a população fique fechada em casa, não possa sair em nenhuma hipótese, sob risco de constrangimento e uso da força policial, as pessoas aglomeradas, vulneráveis dentro de casa, não podem, inclusive, levar uma intensificação da disseminação do vírus? São todos esses questionamentos que são feitos, tanto do ponto de vista jurídico, como quanto à legalidade dessas medidas, também quanto à proporcionalidade, à adequação e necessidade delas. E tudo isso foi reunido nessa petição inicial do presidente da República, submetida ao Supremo Tribunal Federal, que se pronunciará para fazer essa análise quanto à constitucionalidade de decretos estaduais nesse teor. Doutor Vinícius, nós estamos falando de questões assim muito burocráticas, muito complexas, mas essa semana a gente voltou a tocar num assunto que parecia ser só um temor lá em 2020, que é a fome. Já não se fala mais nem só em desemprego, mas se fala em passar fome. O município de Aparecida, por exemplo, nós mostramos essa semana, está pedindo socorro. Os gestores públicos estão isentos disso? Professor Felipe, eu me preocupo com essa afirmação. Eu vi ontem o vídeo na gloriosa TV Clube do prefeito de Aparecida e eu também vi a mesma situação no Rio de Janeiro semana retrasada. Passeando para lá e para cá a motivo de trabalho com o motorista de aplicativo, ele me mostrou às 8 e pouco da noite no bairro do Leblon um senhor que estava na calçada com um filho, e uma filha e a esposa. E há um mês atrás, anterior a isso, ele era funcionário de uma lanchonete famosa no Rio de Janeiro. Quer dizer, ele foi despejado nesse meio tempo e passou a morar na rua. E está tendo um rastro de destruição, o fechamento puro e simples de estabelecimentos comerciais e não sabemos aonde vai chegar. O que sabemos é o seguinte, que talvez o gestor público tenha a responsabilidade, sim, por eventual quebra de decoro em razão de um fechamento puro e simples de atividade econômica, sem olhar para as famílias. Mesmo porque, se ele fecha, como que ele vai compensar a família sem dar emprego e renda? Essa que é a preocupação. Somos favoráveis ao isolamento pessoal, individual, cuidados, álcool gel, mas favorável ao desemprego, não.
Bom, doutor Vinícius, não é só questão de fazer crítica pela crítica, né? Nós já mostramos aqui também que o Ministério Público Federal em Goiás compartilhou com todas as instituições daquele estado uma carta científica que reuniu estudos do mundo inteiro atestando a eficácia do tratamento precoce, ou seja, funciona para a ciência, né? Enquanto isso, aqueles prefeitos que insistem vão tendo problemas com as suas UTIs. Não é digno de responsabilização, já que se tem informação? Sim, é digno de responsabilização e eu digo mais, com a queda da renda, a queda do faturamento das empresas, o próximo passo é faltar dinheiro na conta dos funcionários públicos municipais, porque já está tendo alertas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E com isso, onde fica o gestor? Diante de uma situação de responsabilidade fiscal, pessoal e social. Isso preocupa, os gestores não estão olhando aí, talvez olhando apenas para as questões primárias. E eu aconselho a população a fiscalizar melhor aonde está parando o dinheiro da Covid. Ribeirão Preto, salvo engano, 80 milhões. Não chegou o momento de auditorar todo esse dinheiro e aonde foi parar, porque a União e a Presidência da República proclamaram recentemente mais uma medida urgente, uma emenda constitucional, para dar suporte financeiro às famílias mais pobres. Fechou de um lado, o prefeito vai dar renda e emprego do outro, está começando, é o momento de se fiscalizar e se colocar na parede os gestores públicos com essas medidas tão violentas que vão em desconformidade com o artigo 5º da Constituição Federal, principalmente da dignidade humana. Exatamente. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube os advogados Ademar Padrão, aqui em Ribeirão Preto, Otton Castrecchini, em Cajuru, e em Orlândia, Vinícius Bugalho. Muito obrigado e boa tarde a todos.